Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para fazer a nossa gravação de domingo às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Mas antes de começar a gravação, eu quero orar pedindo a Deus que venha abençoar a palavra, venha abençoar esse vídeo, para que ele seja rema, verdade para aqueles que nos ouvem. Capacita-me agora, papai, com teu Santo Espírito, para que eu tenha verdade, para que eu tenha poder, para que eu tenha condições de ministrar essa palavra e abençoar a todos aqueles que nos assistem, Pai. Também que o Senhor conceda para os nossos ouvintes que eles recebam espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da Tua palavra. E desde já, Senhor, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Agora, Senhor, abençoa a nossa gravação em nome de Jesus. Queridos, continuamos falando sobre o tema da incredulidade. E hoje nós vamos falar sobre que a incredulidade é a raiz de todo o pecado. Por isso que nós demos o título, o maior pecado que o ser humano comete. Então, o tema de hoje é: a incredulidade é a raiz de todos os pecados que nós cometemos. Vamos aprofundar esse tema com a seguinte condição. Romanos 14, 23 nos diz o seguinte: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Gente, isso é muito sério. Isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa muito profunda e que a gente precisa atentar, a gente precisa entender e a gente precisa praticar. Aquele que tem dúvida é condenado se comer. Vou te dar um exemplo clássico. Você está dirigindo na BR com um carro 1.0 e deseja ultrapassar uma jamanta na sua frente. Mas não se esqueça que no trânsito contrário vem outros carros. Então observe, se você acha, você tem convicção que o seu carro tem torque para avançar, cortar a carreta e sair lá na frente, vá que vai dar tudo certo. Mas se você vacilar, se você tiver dúvida, não faça, porque vai dar BO. Se você faz as coisas sem a devida convicção da fé, vai com certeza dar problema. Então, querido, perca 1 minuto na vida, mas não perca a sua vida em 1 minuto. Então, esse é um exemplo clássico. Quando a gente está dirigindo, a gente vira e mexe, incorre nessa observação. Eu tive muito tempo o Corolla, um carro espetacular. O Corolla é como se fosse um avião. Quando você quer ultrapassar alguém, basta acelerar, que ele vai embora. Mas um carro 1000 não é assim. O carro 1000 você acelera e ele continua no mesmo lugar. Então, não se atreva a correr o risco da sua família, que está naquele carro, para ultrapassar uma jamanta que está em alta velocidade, da qual você não vai alcançar com seu carrinho 1000. Então, se você tem um Corolla 2.0, aí sim, você pode acelerar que o bichão voa e você ultrapassa e vai embora. Mas, se a tua realidade não é essa, pega leve, espere o momento oportuno, fica um pouco ali atrás daquela carreta, mas não faça bobagem. É o que esse texto aqui está dizendo. Olha só. Aquele que tem dúvida é condenado a se comer. Aqui ele está falando a respeito de comer carne, de comer legumes. Tem gente que acha que comer carne é pecado, então não come. Outro acha que comer legumes é o bom, então coma legumes. Então aqui não se trata de querer ou não querer. Aqui se trata de crer no que você vai fazer. Eu amo churrasco, então para mim comer carne é uma delícia, não é pecado. Mas se o meu vizinho se escandaliza porque eu como carne, aí eu tenho que parar.
porque eu não posso ser pedra de tropeço na vida dos meus semelhantes, na vida dos meus irmãos. Veja, por que a incredulidade é a raiz de todos os males? Vamos ver aqui uma palavra de Romanos 10:3, que diz assim, ó: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submete à justiça que vem de Deus. Paulo aqui, ele está dando um relatório a respeito dos judeus, seus irmãos que ele ama tanto. Ele chega ao ponto de dizer que os judeus têm zelo de Deus, mas não com entendimento. E aí que entra esse fato. Por quê? Eles, ignorando a justiça que vem de Deus, que é a boa, que é a perfeita, que é agradável, procura estabelecer a sua própria justiça própria. É achar que é melhor do que os outros, que a sua é que está valendo, as outras não está, e não se submete a que vem de Deus. Esse foi o grande pecado dos judeus com relação a Cristo, porque eles não entendem a nova palavra, que o fim de toda a lei é Cristo. Cristo é a coroa da criação, é o ápice das verdades bíblicas, mas não, eles estavam aferrados, eles estão apegados à tradição, ao Velho Testamento, à justiça própria, e aí desencadeia uma série de atos pecaminosos que não vale a pena. Veja, a incredulidade, ela busca estabelecer a sua justiça própria. A sua justiça própria, minha querida, não vale nada. O que interessa é a justiça que procede de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Então veja, ele rejeita a necessidade de dependência, de arrependimento e graça, achando que sua própria convicção resolve tudo. É o espírito de Lúcifer. Olha o que aconteceu aqui com esse cidadão. Em Isaías 14, 13 e 14 diz assim, amados, olha, você que dizia no seu coração, Satanás, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Meu amado, minha amada, quanta presunção nós vamos encontrar nesse texto. O diabo, achando que ele é alguma coisa, então ele vai e afronta o nosso Deus com essa posição. Ele não se conforma. Você vê, um camarada teve o melhor pastor, teve a melhor igreja, teve tudo do bom e do melhor e desviou. Desviou por quê? Por causa da sua beleza, por causa da sua formosura, por causa dos seus pensamentos elevados a respeito de si mesmo, tropeçou. Deus não aceita concorrência. Deus é o top. Deus é o máximo. Deus é tudo. Então, meu filho, eu e você fomos criados um pouco menor do que Deus. Está escrito isso lá no Salmo 8. Nós fomos criados um pouco menor do que Deus. Ele nos coroou de glória e de honra. Mas a honra toda é do Senhor. Não podemos esquecer e não podemos usurpar uma posição que não é nossa. Gente, eu estou tão feliz em fazer parte do reino de Deus. Não importa se eu vou ficar assentado lá na glória, do lado de Cristo, ou do lado de Moisés, ou do lado de Abraão, ou do lado de quem quer que seja. Estar lá, para mim, é o clímax, é o máximo. É tudo que eu quero, é estar na glória com meu Senhor. Agora, se eu vou estar no 10º lugar, no 20º, no milésimo, não importa, gente. Para com isso. A mãe de João e de Tiago chegou para Jesus e falou assim, mestre, eu queria te pedir algo. Ele falou, tá bom, mas o que você quer, querida? Eu quero que na glória o meu filho um sente à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus falou, querida,
não compete a mim essa escolha é do meu pai. Mas ela queria que os dois meninos dela ficassem um ao lado de Jesus e do outro lado. Não é assim, amado. O importante é que nós estamos lá. Nós somos escolhidos, nós somos chamados, nós vamos morar na glória. Isso é por demais maravilhoso. Mas esquece, meu filho, qual é o lugar que você vai ficar. Estar no céu já é o clímax da bênção de Deus. Então, você querer estar no céu ao lado de Jesus é muita pretensão. Se o Senhor quiser assim, ótimo, maravilhoso. Mas se Ele não quiser também, estejamos contentes. Então, nós vemos aqui o grande problema do seu Lúcifer, é que ele não aceitava ficar em segundo lugar. Por isso é que ele foi lançado do céu para a terra e perdeu, como o Adão, perdeu o lugar do paraíso, porque foi ganancioso, porque queria ser melhor do que os outros, porque não aceitava ser menor do que Deus. Gente, o que é isso? Olha só. Você que dizia, ele dizia no coração, querido, ele não falava para as pessoas, não. Era um pensamento íntimo dele, olha só o perigo disso. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Para quê? E me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Cara, por causa disso, Deus lançou ele lá embaixo, lançou ele no fogo, tirou ele da posição de honra, de glória lá do céu, que ele tinha muito prestígio, ele era o chefe do louvor, ele era o cara, mas não soube lidar com o sucesso. Queridos, o sucesso é uma bênção e, ao mesmo tempo, é um perigo, porque chegar ao sucesso não é difícil. Agora, você se manter no topo, aí é complicado, porque você vai querer fazer de tudo, passar por cima de todos, para conquistar esse lugar que é de excelência. Então, veja bem, nós não podemos ter a síndrome de Lúcifer. Lembre-se disso. A síndrome de Lúcifer é que serei semelhante ao Altíssimo. Não é semelhante ao Altíssimo coisa nenhuma. O Salmo, o Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Mas eu vou ler o versículo inteiro. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-o ao redor do teu pescoço, escreve-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus. E ele arremata: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece Deus em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Gente, olha que coisa linda. Ele começa dizendo o seguinte: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. O amor de Deus, a fidelidade em Deus. Prenda-o ao redor do teu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Olha só. Então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e ele endireitará as tuas veredas. Veja, um dos grandes problemas do homem, o Salmo 37:4 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Gente, que palavra extraordinária, mas nós não praticamos. Por quê, meu pastor? É simples. Entrega o caminho ao Senhor é fácil de entregar. Só que você não larga a ponta da corda.
Você fica segurando, porque qualquer dúvida, você intervém. Ei, você não intervém nada. Entrega o teu caminho ao Senhor. Segunda parte, confia nele. Se você não confiar em Deus, vai confiar em quem? Em homens, em cavalos, em carros? Se você entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, ele tudo fará. Só que esse tudo fará é futuro. Não diz quando ele vai fazer. E aí é que muita gente boa cai do cavalo, porque quer que a bênção do Senhor seja para ontem. Mas Deus não está ligado nesse tempo de ontem. O tempo de Deus é até que. Então, veja só, confia pura e simplesmente. Fecha os olhos e deixa a onda rolar. Mas o ser humano, ele é palpável, ele quer pegar, ele quer agir, ele quer interagir, ele quer fazer parte da solução. Você não faz parte da solução. A solução do problema compete a Deus, que é o Todo-Poderoso. Então, se eu confiar em Deus, mas confiar, meu amado, não é confiar desconfiando. Será? E aí é que entra a tentação do diabo, porque quando ele vê que você vai acreditar, ele lança uma cunha de dúvida. Será? Pronto. Acabou todo o projeto. Então, eu preciso confiar cegamente. Eu acho interessante uma passagem que dá ali em Isaías 26:3, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Se você não confiar em Deus, você não vai alcançar nada. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que buscam a Deus têm que saber que ele existe e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, o termo de Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, é o Senhor, não sou eu, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Querido, nós não podemos ficar bambeando entre dois pensamentos no que diz respeito às coisas de Deus. Nós temos que ser firmes. Ver, não preciso ver, eu preciso crer. Tem gente que anda pela fé, mas tem gente que anda por vista. O Tomé chegou para o Senhor e falou: Senhor, se eu não tocar o dedo lá nos cravos, eu não vou acreditar. Imagina. O cara caminhou com Jesus 3 anos e meio. Viu todos os milagres, toda a obra, todas as palavras que Jesus proferiu. E aí Jesus morre, ressuscita, e ele não acredita que Jesus ressuscitou. Não, eu tenho que botar a mão nos cravos. E aí Jesus deu uma dura nele. Chegou lá num lugar que estavam as portas todas fechadas. Jesus entrou: paz seja convosco. Tomé, vem aqui. Põe o dedo aqui na minha mão. Cara, você precisa ser crente. Não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Então, o fato da incredulidade é uma pequena cunha que o diabo bota. Será? Aí você vai pisar na bola, você vai realmente minar a sua confiança, a sua certeza de fé. Então, a gente não pode, amados. Aí o termo de Isaías 26:3 continua dizendo: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Aí ele arremata: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Olha que palavra. Confiai no Senhor todo o tempo, perpetuamente. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Oh, amados, que palavra poderosa. Então, a gente precisa cada dia mais crer, confiar no Senhor para agradar o seu coração, para fazer a sua vontade. É interessante que Jeremias 17:5 diz assim, ó:
Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Ele será considerado como um arbusto no deserto, que não verá quando vier o bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada, e que não vive ninguém. Gente, escute só. Maldito o homem que confia no homem. Poxa, pastor, agora eu não posso mais confiar em homem nenhum? Pode. Mas eu não vou fazer da carne mortal do homem o meu suporte, a minha certeza, a minha convicção. Porque eu seria considerado um arbusto no deserto. Eu, umas 2 ou 3 vezes, já atravessei o deserto de Saara de um ônibus, indo de Egito para Israel. E é só areia. O deserto é longo. Ele tem no meio, você passa no asfalto. Mas de um lado e de outro é só areia, 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 areia. Aí de vez em quando você vê uma árvorezinha mirrada lá no meio do deserto. Aquela é aquela pessoa que confia nos homens. Mas aquele que confia em Deus é como uma árvore plantada junto à ribeira de águas, cuja folhagem não murcha, mesmo no tempo da seca. E tudo que ela faz é dar seu fruto certo, na estação certa, e o homem está seguro em ser considerado essa árvore plantada junto à ribeira de água. Então, meus amados, por favor, abandonem a incredulidade e não creia nas circunstâncias, nas dificuldades, nos problemas do dia a dia. O nosso Deus está acima de tudo isso. Deus não se submete a pressões humanas, a isso, aquilo. Não. Ele está sempre pronto para nos ensinar a verdade. Olha uma coisa interessante aqui, ó. A incredulidade é o solo fértil do pecado. Toda vez que nós pecamos, nós desconfiamos do Senhor. Nossa, queridos. Veja, pecamos porque acreditamos que o nosso caminho é mais seguro e prazeroso. Quem é você? Quem sou eu para questionar uma ordem do Senhor, mesmo que nós não entendamos? O homem pode até fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Portanto, meu querido, vamos honrar a Deus, acreditando nele, cumprindo o propósito dele, fazendo a vontade dele. Olha que coisa está aqui em João 3,18, diz assim, ó, preste bem atenção. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olha o detalhe. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A palavra é muito clara. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Você tem que fazer, amado, é mudar de lado, porque você, naturalmente falando, já está do lado errado. Então você precisa mudar de lado. Não entre nessa aventura de questionar as coisas do Senhor. Veja, em Romanos 1, 16 e 17 diz o seguinte: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Gente, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego.
Agora, tem muita gente que tem vergonha do evangelho. Ai, meu amigo, Jesus foi muito claro: se você se envergonhar de mim, naquele dia eu também me envergonharei de você. Então, nós não podemos duvidar do que está na palavra. Tá? Então, vamos resumir as coisas, facilitando um pouco a compreensão das coisas. Não crer no Filho unigênito de Deus é complicado. Veja, em Mateus 13:58, está escrito o seguinte: e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Veja, meus queridos irmãos, Jesus fez muitos milagres na Galileia. Andou para cima e para baixo, e aonde ele chegava, o milagre acontecia. Mas, quando ele chegou na sua própria terra, que é em Nazaré, ele não pôde fazer milagre. Mas por quê? O poder dele sumiu? Não. O milagre tem que ter como objetivo despertar a fé, crer no próprio Senhor. A partir do momento que o meu milagre não te causa impacto, não te causa fé, não tem sentido. Quando o centurião foi pedir a Jesus para orar pelo empregado dele, ele disse: Senhor, meu criado jaz doente na minha casa. E Jesus prontamente falou: eu irei lá curá-lo. O centurião falou: não, mestre, por favor, não precisa. Eu também sou homem sujeito à autoridade, e digo ao soldado vai, ele vai, ao soldado vem, ele vem. O Senhor apenas manda uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus exclamou diante do povo judeu: olha, nem em Jerusalém eu vi fé desse tamanho. E quando o camarada voltou para a casa dele, encontrou seu criado curado, porque ele exerceu fé na palavra do Senhor. Então, veja bem, a incredulidade, amados, fecha a porta, até mesmo para o agir de Cristo. Cristo poderia ter feito muitos milagres na Galileia, não fez. Por quê? Por causa da incredulidade. As pessoas olhavam um para os outros e perguntavam: escuta aí, esse tal aí não é filho de José e de Maria? E não está entre nós as suas irmãs? E de onde é que vem todo esse poder? Então questionaram, duvidaram, fizeram pouco caso. E Deus não se presta a esse trabalho. Então, simplesmente, Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Veja, Deus respeita o livre-arbítrio, mas onde há incredulidade, ele retém a sua bênção. Entenda isso. Incredulidade é um negócio muito sério. O centro da incredulidade é recusar o senhorio de Cristo. Jesus falou ali em João 16, 8 e 9, quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Gente, não crer em Jesus é o fim da picada, é o início do caos. Então, por favor, não seja incrédulo, mas seja crente. Quem não crê em Jesus já está condenado, amado, não tem conversa, porque rejeitou a única salvação. Tiago 1, 6 e 7 diz o seguinte: se alguém tem falta de sabedoria, peça, que a todo Deus dá liberalmente, não será imputado. Mas peça com fé, porque quem pede duvidando não recebe nada. Deus, o papo tá bom.